Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos chegando. Boa noite a todos que estão começando a entrar. Vamos iniciar mais uma live da nossa amada Quinta de Luz. Dá mais um tempinho para que as pessoas possam entrar. Sejam todos bem-vindos para a nossa live. Bem, enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai iniciando. Pedimos que a paz de Jesus possa realmente nos envolver nesta noite, nos permitindo a entender em que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, compartilhando, aprendendo, vivenciando o Evangelho de Jesus, e através dele vamos começando a elaborar, nossos pensamentos, nossas ideias. Hoje é um dia bem especial porque a gente vai falar sobre Setembro Amarelo. Vamos bater um papo com todos vocês. Quero agradecer por abrirem as portas dos vossos lares através das mídias, assim todos nós da Quinta de Luz possamos cumprir a nossa missão de levar a palavra de Deus através do entendimento da doutrina espírita. E hoje a gente vai transcorrer em algumas reflexões que sejam úteis para nós, que já entendemos que a espiritualidade é a realidade maior da vida humana e podemos considerar que quem chegou a esse ponto já está no caminho avançado da evolução. E essas reflexões, hoje a gente vai falar sobre essa parte de dom da vida, essa reflexão sobre a vida. E nada melhor do que fazer isso no momento onde a gente estipula, através de alguns entendimentos, estipula o mês como um mês de debates sobre o suicídio. E vamos falar abertamente sobre o suicídio, tá? Hoje. É um momento de derrubar alguns tabus. E esses tabus que muitas vezes vêm acompanhado com preconceitos, A gente vai tentar aqui, hoje eu vou tentar aqui passar para vocês, esse processo de entendimento e de esclarecimento. Por isso eu convido a todos que fechamos os olhos para fazer uma oração. Agradecer sempre ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus, por mais essa oportunidade que estamos de nos encontrar na noite de hoje e poder, através dessas reflexões, trazer entendimento, conhecimento, esclarecimento e consciência para cada um de nós e que possamos transcorrer da melhor forma possível nesta noite com as bênçãos dos nossos amigos e queridos amigos que nos acompanham da nossa amada Quinta de Luz. Graças a Deus. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o suicídio, Setembro Amarelo. E por que eu falei em derrubar alguns tabus? Porque as razões que podem ser bem diferentes do que as pessoas pensam, Eu vou trazer um dado aí estatístico sobre esse tema. Muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Segundo estudos realizados pela Unicamp,
17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em fazer algo contra a própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Então, para que vocês tenham noção do que o suicídio, apesar de muitas vezes a gente encarar como um tabu de falar, ele está presente constantemente no nosso meio. E na maioria das vezes é possível evitar que esses pensamentos suicidas virem realidade. E aí hoje a gente vai trazer um pouquinho de esclarecimento, de entendimento, né, para que a gente possa ajudar tanto a nós mesmos, né, caso a gente tenha elaborado algo no pensamento, às vezes a gente entra em tanto conflito, né, e vem pensamentos, né, ou para quem nos cerca, quem está próximo da gente, né, às vezes a gente encontra familiares, amigos, né, pessoas conhecidas que a gente pode aí ajudar a partir do momento que a gente tem esse esclarecimento e a gente pode evitar esse tipo de pensamento que as pessoas elaboram às vezes na mente. E a primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de medo de falar sobre o assunto. Derrubar tabus e compartilhar informações ligadas ao tema é principal conhecer como funciona a justiça e a misericórdia divina. Porque se a gente não associar a misericórdia divina, essa justiça divina, juntamente com essa educação, nós não alcançaremos pessoas, né? Não alcançaremos a fala para que essas pessoas possuam esse nível de entendimento. Porque quando a gente está num conflito, é muito difícil a gente escutar claramente aquilo que está sendo dito. Porque o suicídio é um gesto de autodestruição. Realização do desejo de morrer. É uma escolha, uma ação que tem graves implicações espirituais, emocionais e social. O ser humano nasce com o instinto de preservação, né? Então, o suicídio vai de encontro a esse instinto, né? Quando a gente está lá na barriguinha da mãe, a gente começa a fazer aquele esforço, né, para vir ao mundo. Então, esse instinto de preservação ele já é nato com todos nós. A partir do momento que a gente vai crescendo e desenvolvendo, nós vamos adquirindo esse gesto ou este sentimento de autodestruição. E é fundamental, considerando a dor, é uma lei que traz equilíbrio. E a educação nos informa, nos dá o eixo de esclarecimento. Então, o escritor Leon Denis, assinalando o sofrimento como a necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento e condição do progresso. Então, quando a gente sente dor, estamos progredindo de alguma forma, porque começamos a ter pensamentos esclarecedores e começamos a abordar esses processos esclarecedores para um equilíbrio. Então, Bendito, né, que cita aí esse escritor maravilhoso, e quem tiver a oportunidade de ler mais as obras dele, é muito edificante, né? Então esse sofrimento ele é necessário em ordem geral, né? A gente vai tendo o processo de desenvolver, vai tendo a condição de progredir a partir do momento que a gente entra no eixo de sofrimento. E há diferentes gêneros de sofrimento. E nem sempre conseguimos identificar com clareza a sua origem. Não é? Quando a gente está sofrendo, a gente fica meio atordoado e fica difícil muitas vezes identificar com clareza a ordem dele. E principalmente quando a gente entra em algumas negações. E isso é bastante interessante deixar claro, porque muitas vezes a gente entra com esses processos, né,
de negação a nível interno. Então, quando conhecemos a causa em algum episódio ocorrido na atual existência corpórea, nos mobilizamos com mais presteza para resolvê-lo. E quando a gente não tem ideia? Há também questões mal resolvidas na presente reencarnação, tá? Por isso que a gente muitas vezes não sabe nem a dor de onde está vindo. Aí eu sinto uma dor, minha vida é ótima, estou bem, não me falta nada, mas parece que falta alguma coisa. Então aí a gente vai entrar num processo, né, de questionar, né, e resolver algumas coisas que vêm de reencarnações, né, já que somos orientados na doutrina espírita sobre essa lei reencarnacionista, né, e nos encaminhamos e normalmente esses processos de reencarnação que se refugiam nos caminhos do inconsciente. Por isso que é tão importante, e a gente sempre bate aqui para que a pessoa procure o processo de autoajuda. Gente, eu vou beber um pouquinho d'água, tá? Peço desculpa. Engasguei um pouquinho. E então, nesse inconsciente, e poderão requerer então um processo de assistência, sei lá, psicológica. Por isso que nós falamos, olha, não é tudo vem do espiritual, esse espírito que está fazendo aqui o aprendizado, né? Muitas coisas podem partir de ordem de entendimento, né? E a partir do momento que a gente se conhece e a gente toma consciência, esses refúgios que estão escondidos no nosso inconsciente, eles começam, nós temos a condição de resgatar através de uma assistência psicológica, né, para que venha à tona e se revele por inteiro, ou uma regressão, ou determinados tipos de trabalho que um processo terapêutico, uma psicanálise, um reiki. Até às vezes você fazendo um processo de reiki, você começa a identificar algo que está no teu campo, né, que às vezes essas dores você não entende. Então há vários procedimentos que o ser humano ele pode buscar para começar a entender essas dores. Ok? Porque dores que a gente já sabe, que mobiliza essa parte corpórea, né? A gente consegue resolver de alguma forma. E aquelas que a gente não sabe, que está no nosso inconsciente. Então é de suma importância essa busca. Há, entretanto, problemas que vêm de longe, né? Dessas existências pregressas que a gente chama, né? Que resistem ao tempo pela dificuldade dos envolvimentos em reparar perdas e até mesmo danos causados a outrem ou a si mesmo. E nesses casos, a origem do sofrimento pode estar relacionada a algum evento ocorrido em um passado mais ou menos distante, que é justamente na lei do processo de reencarnação. Por isso que eu vou falar aqui um pouquinho sobre a lei de causa e efeito, porque quando eu comecei a pensar e trazer material para a gente conversar hoje, né, eu pensei logo na lei de causa e efeito, que se chama a lei do retorno, ou a lei de causa e efeito, enfim, né, são vários nomes, né? Então, determina que tudo de bom ou tudo de mal que façamos se volta para nós, para que tenhamos plena consciência do alcance de nossos atos e nos sintamos progressivamente responsáveis por eles. Então, essa é a lei da causa e efeito. E a misericórdia de Deus está justamente nas oportunidades que nos oferece através da própria lei por meio das reencarnações. Veja que coisa linda, né? Então temos várias oportunidades de nos resgatar neste processo. Então vamos refletir um pouquinho mais.
tá? Quando ainda estamos no plano espiritual, preparando a nossa vinda à carne, temos uma visão ampla do que vamos enfrentar aqui. E aí a misericórdia divina e o esquecimento do passado por ocasião do nascimento, isso para possibilitar que ao reencontrar com algum até desafeto ou de vidas anteriores, possa o reencarnante efetuar o resgate das faltas sem incluir rancor, né? Então veja como a misericórdia divina ela é perfeita, né? Quando nos dá essa oportunidade de termos, e às vezes a gente olha uma pessoa, ou até mesmo dentro do nosso lar, que a gente não se dá muito bem, é necessário, porque isso é uma oportunidade de resgatarmos. E não da gente começar a nos autodestruir. Somos ajudados por vários amigos espirituais. Muitos que fazem parte que pertence a uma parentela espiritual, que torcem para que tudo dê certo conosco. E essa parentela a gente pode encontrar através no núcleo onde a gente reencarnou, que é a família, ou no núcleo a nível social, porque nós vamos encontrando outras famílias ao decorrer da nossa evolução aqui nesse plano, não é verdade? Então, vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente, a pessoa tem a necessidade de aliviar as pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhações, né? Então, vários motivos podem levar a um ser a começar a ter a ideia ou até mesmo pensar realmente em cometer algo contra a própria vida. No momento em que tem essas ideias suicidas, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos, né? Ou ideias conflituosas, né? Ela começa a ter uma combinação de sentimentos e começa a ter uma ideia conflituosa. É um estado interior que é chamado de ambivalência, né? Essa ambivalência que vai fazendo com que o ser humano ele comece a construir a ideia desse suicídio. Então é de suma importância o processo do autoconhecimento, né, do entendimento, de uma boa conversa, porque normalmente essas pessoas elas buscam a atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só. Não é essa solidão que do estar só, porque eu sempre digo que o estar só ele não é ruim, ele é muito bom, porque isso permite com que esse espírito que está aqui, né, na matéria possa fazer as suas escolhas e o seu rumo pela vida. Mas esse estado de uma solidão sentida, com um isolamento insuportável, né, e que muita gente tem o desejo de revide, né, ou de imposição do mesmo sentimento negativo aos outros. Então ele começa a pensar em suicídio, vou me matar, porque eu quero punir, enfim, uma sociedade, eu quero punir as pessoas que estão ao meu redor. Então ele começa a vincular esses processos de sentimento desagregador a nível mental. Então querendo que essas pessoas que estão próximas, né, ou até mesmo a sociedade, ela sinta o mesmo que ela. Então é esse processo ambivalente, né, que ocorre de sentimento conflituoso dessas pessoas. Então assim, muitas vezes a melancolia unida à falta de fé, né, e às vezes a uma depressão profunda, né, causa uma confusão mental e acaba as pessoas enveredando para pensamentos de dar cabo à vida, acreditando que assim estará tudo resolvido, pois que perdendo a fé, que é o mais importante, não vislumbram nada além da vida. Então essa interrupção da nossa trajetória aqui na Terra, não concluímos o que efetivamente nos comprometemos de fazer antes de nascer. Então esse plano espiritual,
né, cometemos uma grave, e aí uma grave mesmo, transgressão ao nosso corpo orgânico, que é uma cópia do perispiritual, ou seja, semelhante ao que muitos denominam de alma. Eu espero que eu tenha, eu não sei que momento, eu agora fiquei na dúvida, não sei que momento eu parei no outro vídeo, tá, gente? Mas a gente tá falando sobre o suicídio, né, quebrando alguns tabus, trazendo aqui para vocês uma nova ideia, trazendo uma renovação, né, neste momento que a gente fala, que é o setembro, que a gente está aí falando sobre o suicídio. Muitos vocês devem ver aí, acredito que muitas lives falando sobre o suicídio, né? Antônio está me passando uma fila. Peraí, deixa eu ver aqui. Você falou os motivos que levam ao suicídio. Pronto. Então eu justamente eu voltei aonde eu tinha parado o outro, tá? Então eu tô mais tranquila. Ok? Então a gente tá falando sobre isso. Eu tive um probleminha no áudio, mas graças a Deus a gente voltou. Eu peço desculpa a todos, né? Problemas técnicos, isso acontece. E é isso, vamos dar andamento, tá? Então essa interrupção nessa trajetória aqui na Terra, ela nos compromete muito. Então é muito importante que essas almas, né, que esses amigos que estão encarnados, né, possa ter esse esclarecimento. Vemos todos os dias pessoas nascendo com os mais diversos defeitos físicos e encontram na literatura as explicações devidas. Nós encontramos em algumas literaturas espirituais, né, que explica essas explicações, né, sobre a consequência de muitas que se originam em suicídios pretéritos, e muitas vezes pessoas que vêm, às vezes, cumprir aqui os processos da lei do karma, né, porque tirou a própria vida em tempos pretéritos, né? Porque o suicídio, gente, é uma triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua plena além da morte, do corpo físico, ok? Então, Deus nos criou para sermos vencedores. Ninguém vem à Terra para apenas sofrer. E não está em nossa programação de vida a interrupção desta. Por isso, lutemos aí pela vida. Sempre haverá uma saída, tá? Sempre tem uma saída. Ninguém sofre por acaso, como eu já falei. Ninguém está abandonado aqui na Terra, como eu também já falei. Nós temos amigos que nos acompanham insistentemente, nos auxiliando, nos dando um amparo. Quantas vezes, se a gente for parar para pensar, né? Quantas vezes adiamos os nossos encontros com o trabalho edificante, com a caridade desinteressada, com o exercício das virtudes, com as atividades voltadas para os mais necessitados. Então, quando a gente começar a pensar, né, ter essa ideação de suicídio, vamos começar a buscar a ajudar pessoas. O conhecimento e a prevenção ao suicídio é o que faz toda a diferença. E para não fugir muito, né, do nosso encontro aqui, das nossas lives, do que eu sempre trago, né, das nossas lives, né, eu trago um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, do capítulo 5 e item 14, que diz o seguinte, ó, eu vou ler aqui para vocês. Que diz o seguinte, ó: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre é a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Palavrinha do nosso amigo, né, Evangelho, tá?
Então, tá no item, capítulo 5, item 14. Então, essa prevenção, né, esta calma, essa resignação que muitas vezes a gente não consegue quando estamos conflituosos, que é muito difícil, né, é a melhor prevenção, né? Vamos olhar para este tema com um olhar mais amoroso. Então, o recado que deixo aqui, neste espaço, é o de, caso tenhamos acalentado essas ideias de suicídio, ou tenhamos pessoas ao nosso redor que acalenta esta ideia suicida, busquem os tratamentos disponíveis, tanto no campo material, quanto no campo espiritual. E espiritual, eu estou falando na ordem da fé, seja você de que religião for, né? Porque eu sei que tem muitos amigos que nos assistem, né? E que têm de vastas religiões. Procurem a fé, procurem uma ajuda material, porque a gente está na matéria. Eu acho tão lindo quando Jesus, ela nas lives do Evangelho que temos todo domingo, ela diz assim, estamos na carne, somos seres que estamos na carne, estamos na matéria, né? Ela fala muito isso. E essas palavras é uma realidade. Então, se a gente não cuida desta realidade da matéria, né, a gente não vai ter a condição de cuidar do espírito. E se a gente não cuida do espírito, nós não vamos ter condições de cuidar da matéria. E isso tudo vem através de esclarecimento, de conhecimento e de consciência. Que graças a Deus temos a oportunidade de estar aqui com vocês fazendo essa live e trazer um tema desse que muitos consideram ainda com tabu. Eu falar que meu irmão, ele pensou num ato suicídio, eu tenho vergonha. Eu comentar da vida do vizinho que tentou o suicídio, eu fico fazendo fofoca. Então vamos parar de fazer fofoca e vamos deixar de ter vergonha. Eu falar que tive vontade um dia de acometer como a minha própria vida, eu tenho vergonha. Então vamos deixar dessa vergonha e vamos quebrar esses tabus e trazer o processo, né, de esclarecimento, de entendimento, de brandura nos nossos corações. O conhecimento sobre a imortalidade da alma, trazido pelo Espiritismo, é individualmente um fator que previne, até mesmo eliminar a ideia do suicídio em algumas situações. No livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, o espírito de André Luiz desencarna mais cedo que o previsto por complicações causadas pelo tabagismo, pela bebida e pelas noitadas que ele fazia. De acordo com a obra, ele passou 8 anos padecendo no umbral pela culpa de ter consumido suas preciosas energias vitais de forma tão displicente e irresponsável. Então o suicídio não é só aquele que a gente pensa em fazer algo com a vida. O suicídio também, que é o suicídio indireto, né? E tem várias classificações no Espiritismo o suicídio, tá? É porque se eu fosse aqui falar de todas, a gente passaria aqui a noite toda. E hoje eu vou aproveitar um pouquinho porque eu caí e estou fazendo uma segunda parte. Acho que eu pedi tanto que aconteceu isso, né? Que coisa. Então, gente, a gente vai verificar que nós podemos também cometer suicídio indireto. Veja aí o exemplo que o nosso irmão, né, o nosso irmão André Luiz, né, que quando desencarna, ele vem relatar através do livro Nosso Lar, que existe até um filme também. E quem tiver a oportunidade de assistir, por favor, vá, porque é muito interessante para a gente saber desse processo das leis reencarnatórias. Um amigo espiritual chamado Marcelo Ribeiro,
que ditou belas mensagens e textos para o médium Divaldo Pereira Franco, disse certa vez que nós não somos outros espíritos, somos algozes do passado, travestidos de vítima do presente. Eu acho que é assim. Vou filar. É isso mesmo. Então somos, né, algozes do passado. Não somos outros espíritos. Eu não desencarno aqui e vou ser outro espírito lá, não. Eu vou ser aquilo que eu carrego daqui. Porque vamos ser algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Então prestem atenção do que a gente está falando, porque a gente fala só de suicídio daquele que comete o ato e aquele que comete o ato silenciosamente. Porém, há coisas que ombreiam com este conhecimento da imortalidade da alma em termos de eficácia da prevenção ao suicídio, o acolhimento ao ser que experimenta a dor, né? Acolher esta pessoa que experimenta a dor, acolher você que experimenta determinadas dor, porque quando a gente procura vícios, é porque a gente tem alguma dor, algo não está bem. Não é porque a gente está sendo feliz, é uma felicidade momentânea. Por exemplo, é uma ferramenta tão eficaz quanto o conhecimento da imortalidade da alma. Escutem essa pessoa, sejam solidárias a elas. Então é necessário, porque quando a gente começa a ter processos contra nós mesmos, a violar este corpo que foi dado pela misericórdia de Deus, a gente também está cometendo esse suicídio. E a ideia é assim, ó, mais ou menos. Mais acolhimento equivale a menos julgamento. Porque o coração que fica aquecido pelo carinho e a genuína compensação pode desistir de coisas que até Deus duvida. Quem disse isso foi Ivan Lins, em uma música, né? Somos capazes de fazer coisas que até Deus duvida. Eu nem vou cantar, porque eu sei que meu marido está por aí, está aqui na minha frente, e ele canta muito bem. Eu não vou cantar, porque eu não vou passar vergonha aqui. Ok? Então, pensem nisso. André Trigueiro, que é uma pessoa que eu gosto muito de ler algumas coisas que ele escreve, ele escreveu assim, ó: viver é a melhor opção. Inclusive, vai lá, né? Bota assim: viver é a melhor opção, André Trigueiro, que vocês vão ver muita coisa ele falando sobre o suicídio. Inclusive, vários tipos de suicídio que a gente comete, que às vezes não tem nem ideia de que está fazendo, tá? Então é interessante de dar um pulinho lá e visitar aí essa página dele. Então vamos, gente, fortalecer nessas intenções de viver. Diante dessas, às vezes diante de algumas dificuldades de perdas, sofrimento, nunca é um momento algum de desistir da vida, nem perder a esperança da bondade de Deus. A vida nos pede simplesmente para caminhar. E olha, gente, faz parte tropeçar. Porque se a gente cai, vamos levantar. Porque tudo passa. Deus, na sua infinita bondade, Ele mostra constantemente o amor a todos nós. Quando nos permite ter livre-arbítrio, quando nos permite ter reencarnações sucessivas, né? Ele com certeza deseja a nossa felicidade. Lembre do recado, eu sempre digo assim, ó, lembra do recado do Consolador que Jesus diz, né? Vinde a mim todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso está em Mateus 11 e 28, e no nosso querido amigo Evangelho está aqui, ó, escrito Mateus. Então, todo sofrimento, ele tem o seu fardo pesado, mas também tem um momento de alívio a partir do momento que a gente se reconhece. É preciso perder o medo de se aproximar
das pessoas e oferecer ajuda. É preciso perder o medo de pedir ajuda. As pessoas que estão numa crise suicida se percebem sozinhos e isolados, como muitas vezes a gente também. Se um amigo se aproxima e pergunta: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? E hoje, essa semana, eu tive uma perda muito grande. Eu falei para mim mesma que eu não iria comentar aqui porque eu não quero chorar, porque desde ontem que eu tô bem chorona, né? Eu perdi um gatinho. O Simba, ele resolveu, né, muito treloso, aí encontrou uma brechinha e resolveu pular para curtir outras aventuras, né? E eu me senti extremamente responsável. Eu não me senti culpada, né? A primeira intenção, não vou dizer aqui para vocês, foi a de culpa, mas depois foi a de responsabilidade que eu tinha por aquele serzinho. E aí veio alguns amigos e disse: olha, Lê, tu dê um lar para ele, porque eu adotei, né? De uma nossa trabalhadora da Quinta de Luz que trabalha com gatinhos. Depois visita a página dela, Adota Vai, né? Vai lá e adota um bichinho que faz muito bem pra gente, né? E eu adotei ele através de Milena Coutinho, né? No Adota Vai. E o Simba veio pra mim. E eu escutei uma coisa dela muito linda. Ela me mandou uma mensagem e disse assim: Alê, você possibilitou ao Simba a ter... Ai, desculpa, eu vou terminar chorando. A ter um lar, né? Se ele cumpriu vivenciou o amor, e ele foi muito amado, vivenciou o amor da tua casa, ele cumpriu a missão dele, né? E partiu. Então, sinta que você fez cumpriu aí a missão junto com ele. E eu fiquei muito confortável. Então, às vezes a gente recebe esse carinho e de outros amigos, obviamente, recebi de vários amigos, né? Um acalento, né? E agradeço a todos, né? E receber essa ajuda, né, me deu um acalanto imenso a nível interno. Então imagina uma pessoa que está em crise suicida, imagina uma pessoa que está em vícios de bebida, de fumo. Essa pessoa está precisando de ajuda. Então a pessoa pode sentir uma abertura, né, quando sente que uma pessoa chega e fala com ela, de desabafar. E nessa hora, gente, tem alguém para ouvi-la, pode fazer toda a diferença. E a qualquer um pode ser esse ombro amigo. Qualquer um. Não se sinta com vergonha de chegar para uma pessoa ou se sinta incapaz de poder ajudá-lo. Porque ouve sem fazer críticas ou dar conselhos. Apenas escuta. Eu hoje recebi uma mensagem de Márcio que ele disse assim para mim: olha, se tu precisar de mim, eu tô aqui e você pode falar, ou então a gente fica calado juntos. Então a gente receber essas mensagens, esse carinho é maravilhoso, dessas pessoas que estão próximas da gente. Então, para pessoas que estão passando por conflitos, receber esse conselho, receber essa ajuda, essa escuta, sem crítica, né? Ou então não dar conselho, às vezes até melhor, decididamente, né, afagar a quem está precisando. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir. E isso é que é importante. E sabe tudo isso, gente? Vamos voltar na nossa porcentagem que eu falei logo no início da live. 90% podem ser prevenidos do suicídio. 90%. E como dizia Machado de Assis, as feridas da alma são curadas com carinho, atenção e paz.
E aí a gente recebe essa força, né, superior. Então Machado de Assis estava perfeito quando falou essa mensagem, né? As feridas da alma são curadas com carinho, atenção e paz. Então quando a gente se coloca ao ouvido e à escuta de um semelhante, de nosso próximo, e acalenta ele, a gente começa a sentir uma força superior. E eu quero, né, eu sei que eu já fiquei bastante atropelada hoje com tudo, de cair, né? Eu peço desculpa para todos vocês, né? Quero dizer que assim, Jesus disse uma vez que vós sois deuses. Jesus disse assim, vós sois deuses. Ele quis assinalar a centelha divina, né? Ele assinalou a centelha divina que é parte de nós, justamente aquele onde reside a consciência e essa voz interior que traz a inteligência suprema e outras denominações que convergem na direção de uma força superior, a qual a maioria de nós ainda não compreende totalmente. E para ter esta compreensão é necessário o conhecimento, o esclarecimento, o entendimento. Não estou falando só de livros, não. É o entendimento emocional, é o entendimento sentimental. Porque quando começar a ter alguma noção do que seja, ela é a nossa bússola, o nosso senso moral, aquilo que nos indica o que é o certo e o caminho a seguir. Então, meus amigos, é sempre de uma forma acolhedora que a gente tem que trazer essa força superior interna para todos nós. Esse é o intuito da nossa amada Quinta de Luz e todos nós que fazemos esta casa, né, com muito carinho, com muita dedicação para todos vocês, aos nossos trabalhadores que sempre são maravilhosos companheiros de jornada, a todos vocês que todas as quintas-feiras têm a paciência de ficar aqui nos escutando, né, nas nossas divagações e no que o que a gente sabe, o pouquinho que a gente sabe trazer para todos vocês aqui. E que esse setembro amarelo, ele possa se estender para todo mês, para todo ano, né? E que a gente não possa só falar, né? Quebrar este tabu, a gente só não possa falar desse tema de uma forma aberta, de uma forma suave e de uma forma esclarecedora apenas no mês de setembro. A gente possa transcorrer isso para toda a nossa existência, para a existência de quem está próximo da gente. Porque quando a gente começa a fazer, a trazer este entendimento e esse esclarecimento para todos, a gente começa a ter um acolhimento, né, a nível de estrutura emocional, né, muito ampla. E essa amplitude a gente começa a vivenciar de uma forma fantástica. Então vamos ajudar ao nosso próximo, vamos ajudar as pessoas que estão sofrendo, em vez de criticarmos, né? Vamos chegar junto, vamos acolher de alguma forma, porque quando a gente acolhe, nós começamos a abrir o coração e a pulsar em uma felicidade imensa. Para mim eu sou muito feliz de estar aqui hoje falando com vocês. No dia 5 de setembro, nossa amada Quinta de Luz vai fazer 19 aninhos. Está de maioridade. E aí a gente vai vendo cada vez mais o trabalho edificador, né, ganhando forma em todos os níveis. Por isso que convido todos vocês a olharem os nossos vídeos. Temos vídeos dos nossos amigos, tá? No nosso YouTube, falando sobre suicídio, falando sobre prece, falando sobre acolhimento, falando sobre temas
que aquece e traz esclarecimento para os nossos corações que às vezes estão sofridos. Então visita a nossa página no YouTube, assiste nosso evangelho lá nos domingos. Temos os nossos amigos e trabalhadores evangelistas que utilizam a palavra do nosso evangelho de uma forma primordial nos domingos de manhã, às 9 da manhã. Acompanha nosso site. E isso é felicidade, isso é nossos parabéns para a nossa amada Quinta de Luz, que faz 19 aninhos no dia 5 de setembro, onde a gente teve o primeiro dia de abertura da nossa Quinta de Luz. E que possamos trazer e continuar esse trabalho. Graças a Deus que o trabalho hoje ele ganha uma edificação muito grande e encontramos amigos de jornada de uma forma maravilhosa nessa trajetória. Bem, gente, eu quero agradecer a paciência de todos vocês por esta falha de áudio, né? Eu tô gravando minha terceira live, né? Espero que vocês tenham paciência de escutar o pedacinho de cada uma, né? Espero que tenha passado a mensagem necessária para que vocês possam acolher, né, e ter um entendimento de esclarecimento. Falar deste tema não tem que ser tabu, ele tem que ser algo que possa entrar no nível de esclarecimento e de entendimento na nossa caminhada. Eu vou indicar alguns livros, porque toda vez que eu tô aqui em live o pessoal me pede indicação de livros, né? Eu vou passar esses livros também para os nossos amigos da Biblioteca da Quinta de Luz, que eles podem passar para vocês, tá? O livro Suicídio Nunca, de Áuzio Azaru, Memórias de um Suicida, o romance é um romance, né, para quem gosta de romance, é um livro fantástico, Memórias de um Suicida, né? O romance é por Yvonne, né? E Além do Ser, que é uma história de um suicida, do livro. O livro é por Osmar Barbosa. Então quem tiver a oportunidade de ler e esclarecer, né, para poder passar cada vez mais informação, porque a gente é uma formiguinha, e se a gente encontra outras formiguinhas no meio do caminho, a gente vai fazendo um formigueiro maravilhoso, né? Então sejam formiguinhas no nível de informação e leve essas informações para onde vocês passam, porque como eu falei, vamos deixar não só Setembro Amarelo, vamos deixar a nossa existência amarela, porque quando a gente pensar em qualquer coisa contra a nossa vida, ou a gente ter pessoas que estão ao nosso redor e que estão passando por este processo, a gente possa ter o ouvido para escutar de uma forma clara e objetiva, ok? Um beijo, Deus abençoe a todos, parabéns nossa amada Quinta de Luz, que o tempo passe e esse amadurecimento ele continue crescendo, porque foi assim que eu cresci dentro daquela casa, né? Sou uma cria da casa, né? E para mim é uma grande felicidade poder estar hoje aqui falando com todos vocês neste segundo dia do mês de setembro. Um beijo, um abraço a todos, que Deus abençoe e que traga cada vez mais o eixo de esclarecimento, de amor e de bondade, para que possamos continuar a nossa missão aqui neste plano com consciência e dignidade. Graças a Deus. Um beijo a todos, muita paz e muita luz. Uma boa noite. Tchau, tchau.